Olá, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa e gostaria de, nesta oportunidade, dialogar com vocês sobre a conjuntura brasileira, questão social, neoliberalismo e serviço social. Sendo esse um dos tópicos do concurso para o Ministério Público do Estado da Bahia, então eu estou criando agora um módulo dentro do curso preparatório para concurso do Serviço Social, chamado Ministério Público da Bahia. É um módulo específico onde eu vou inserir aulas sobre todos os assuntos que vão cair, que estão sendo cobrados no edital da OACP, que vai ser a banca examinadora do concurso Ministério Público da Bahia. Então eu vou estar ali seguindo esse edital para criar aulas de acordo com o edital. E o primeiro tópico do edital do concurso Ministério Público da Bahia é essa: conjuntura brasileira, questão social, neoliberalismo e serviço social. Pois bem, a conjuntura brasileira não teria como criar uma aula resumida para colocar aqui, mas o que se pode dizer em relação à conjuntura brasileira, a questão social e o neoliberalismo, sendo estes três tópicos correlacionados entre si, são os últimos acontecimentos políticos a nível de Brasil que tem acontecido envolvendo o tema questão social e neoliberalismo. Eles são muitos assuntos, não tem como fazer um resumo. É importante que o estudante para concurso esteja preparado e esteja sempre atualizado com as notícias, os acontecimentos políticos do país, porque o examinador da banca, o escritor das provas da banca pode criar o conteúdo relacionado a qualquer tema, a qualquer assunto. Mas normalmente eles costumam atrelar os assuntos a uma determinada tese de mestrado, a uma determinada tese de doutorado, especificamente e mais costumeiramente teses de doutorado. Então fique sempre atentos às últimas teses de doutorado das grandes faculdades que estejam falando sobre questão social e neoliberalismo. A conjuntura brasileira sobre esses assuntos está relacionada ao desenvolvimento do entendimento das mudanças dos escritos desses autores ou desses estudantes que estão em processo de formação, em processo de criação das suas teses. Em relação à segunda grupo de palavras-chave dessa sentença, conjuntura brasileira, questão social, neoliberalismo e serviço social, questão social já tem um grande conteúdo dentro do curso preparatório para concurso do serviço social. Um grande conteúdo, estou criando mais, tanto questões comentadas de concurso, da própria OACP, como de outras bancas, que abordam todo o aporte teórico da questão social, sobre a questão social, sobre as multifacetadas expressões da questão social, principalmente do livro Serviço Social na Contemporaneidade, da Marilda Vilela Yamamoto, o primeiro capítulo, que é o mais recomendado para quem vai prestar concurso. Leia o primeiro capítulo, entenda o primeiro capítulo, você vai entender o que é questão social. E também as resoluções da ABPES que falam sobre a questão social. Especificamente, a parte que trata na definição, tanto por parte de Yamamoto como por parte da ABPES, sobre o que é questão social. Acredito que um assistente social que se reconhece como um assistente social competente, preparado para o mercado de trabalho e para a intervenção profissional, saiba dizer de forma automática o que é a questão social, tanto na visão de Yamamoto, de Carvalho, como na visão da ABPES e de outros escritores que falam sobre a questão social. É importante porque você, sabendo esse princípio, quando você vê o enunciado de uma questão de concurso, você já saberá qual possivelmente será a resposta mais acertada e aumentando então as suas chances de ter uma boa pontuação numa prova de concurso. Já expliquei o que é conjuntura brasileira e como entender a conjuntura brasileira relacionada à questão social e neoliberalismo. Já expliquei que na plataforma de curso, no curso preparatório para concurso, eu tenho um vasto conteúdo sobre questão social para quem gosta de estudar. Então falta falar sobre neoliberalismo e serviço social. Então o neoliberalismo no Brasil começou a ser implantado nos governos de Fernando Henrique Cardoso. Inicialmente, no governo de Fernando Henrique Cardoso, já tinha apontado algumas ideias e alguns ideais no governo de Fernando Collor, mas não amadureceu. Quando Sarney assumiu, ele voltou para a velha política, o processo não se desenvolveu. Quando Fernando Henrique assumiu, então, o neoliberalismo foi implantado de forma
bem agressiva, dando início aí à diminuição do poder do Estado, do tamanho do Estado, a diminuição do investimento em políticas públicas e o aumento da privatização, ou seja, da desresponsabilização pelo Estado. Todo governo neoliberal vai utilizar muito as palavras solidariedade, generosidade, participação da sociedade civil organizada, transferência das suas responsabilidades para o terceiro setor. Basicamente, o neoliberalismo está sempre atrelado ao termo globalização, porque a necessidade do neoliberalismo é abrir a economia de forma extrapolada, tornar a economia mundial como se fosse uma só, sem independência nenhuma, ou seja, participativa entre todos os países. Mas no fim, o próprio Estados Unidos, que é um dos principais defensores daquilo que se chama neoliberalismo, é o primeiro a fechar as portas das suas fronteiras para manter a economia atrelada ao seu governo, ao seu controle. Então ele acaba controlando através de um incentivo ao investimento local, um incentivo ao investimento nas comunidades, pelo menos uma parcela do lucro. Então o neoliberalismo visa o lucro, visa o investimento do capital, visa a manutenção do conservadorismo tradicionalista em relação à economia. O neoliberalismo, o neocon, está diretamente atrelado à economia regulada através de cartéis de monopólio, através de uma grande concentração de mercado. Hoje nós temos um grande exemplo no Brasil, que é os frigoríficos, que acabou que a empresa grande comprou os outros conglomerados menores de carne e se transformou num grande conglomerado. Então, já ficou demonstrado nesse caso e muitos outros casos que abre aí um nicho de poder e controle político. Hoje, a JBS, juntamente com outras empresas de tal porte, acabam controlando o país, porque elas compram os políticos por meio de incentivos partidários, por meio de financiamento, de corrupção, de propinas, e acabam governando o país de um certo modo indireto, porque só aprova as medidas que eles querem, só aprova as leis que eles querem, porque a maioria dos deputados e senadores está nas mãos deles, porque foi comprado, porque eles investiram financiando o partido. Então, o neoliberalismo também é um dos responsáveis pelo alto nível de corrupção no Brasil hoje. Obviamente que o principal responsável é o eleitor que vende o voto. E porque o eleitor vende o voto, o partido precisa de dinheiro para comprar o voto do eleitor. E como o partido precisa de dinheiro para dar ao candidato para comprar o voto do eleitor, ele precisa que esse dinheiro venha de algum lugar. E esse dinheiro vem do capital gerado pelos cartéis de monopólio, como é o caso da JBS, que comprou quase todas as empresas de carne do Brasil, formando um conglomerado só na mão de uma pessoa só. Isso é muito ruim a nível de políticas sociais, é muito ruim a nível de distribuição de renda, porque a renda acaba se concentrando na mão de poucas pessoas. Isso é a imagem do neoliberalismo. Então, resumindo em palavras, o que é neoliberalismo? Neoliberalismo é Estado mínimo. O que é neoliberalismo? É o mínimo possível de políticas públicas, é o estreitamento, a diminuição das políticas públicas, é o menor investimento possível no sistema de políticas sociais, de distribuição de renda, é o Estado mínimo e a economia máxima, enfim, a economia gerando controle sobre a própria economia. O neoliberalismo acredita muito no individualismo, é hoje o que a maior parte da sociedade brasileira acredita também. Infelizmente, a maior parte da sociedade brasileira hoje ela é justiceira, quer fazer justiça com as próprias mãos, e apesar de o neoliberalismo ser altamente prejudicial, a maior parte da sociedade brasileira se comporta como individualista, coisa que o neoliberalismo gosta muito, porque ela sabe que o povo tem poder. E se o povo se unir, o povo consegue destruir os conceitos do cartel, por exemplo, do monopólio. Mas sabe também que se o povo ficar individualizado, separado, cada um por si, não tem poder nenhum. Então o neoliberalismo ele depende muito da globalização, porque a nível mundial, então você vai ver muito em provas de concurso aparecer esse atrelamento entre o neoliberalismo e a globalização. De fato, eles estão muito atrelados. O consumismo implantado pela globalização da economia com os serviços, ele já está espalhado pelo mundo todo. Hoje,
você compra aqui no Brasil um aparelho eletrônico que foi fabricado muitas vezes em Taiwan, na China, por trabalho escravo, em regime de quase escravidão, em outros países aí, onde as pessoas ganham mixaria, a mão de obra extremamente explorada para enriquecer uma dúzia de poucas pessoas, enquanto que milhões de outras pessoas estão sendo exploradas e acabam transferindo isso para a gente. Então, quando você compra esse produto, você está participando indiretamente da manutenção do neoliberalismo por meio da globalização. Então, há uma promessa do neoliberalismo que já ficou provada que ele não consegue exercer, que é a distribuição de renda. Porque entende-se que o neoliberalismo força a acumulação para o capitalismo, obrigando as pessoas a superarem o seu estado de alienação. Mas já ficou provado que quanto maior é o poder do neoliberalismo, menor é a distribuição de renda e maiores são as desigualdades sociais. O que se entende nas políticas sociais hoje é que uma política social que realmente funciona, um modelo de governo que funciona, é uma mescla entre vários tipos de ideias, de várias ideologias de pensamento, de várias ideologias, de vários modelos de governo, tirando o melhor. E o melhor, nesse sentido, está relacionado à capacidade de distribuição de renda. Não tem como melhorar um país sem distribuir renda. E o neoliberalismo, apesar de aparentemente, com docilidade, como disseram aí, tentar distribuir, demonstrar, fazer de conta que está distribuindo renda, na verdade ele não quer distribuir renda. Ele quer acumular renda e na mão de poucas pessoas. Então, o neoliberalismo está atrelado à diminuição das políticas públicas, à diminuição do Estado, que é o Estado mínimo. O neoliberalismo está atrelado à diminuição dos servidores públicos nos países, à diminuição das instituições públicas, quanto menos, melhor. O neoliberalismo está intimamente ligado à privatização das estatais, todas elas de preferência, transferência da responsabilidade pela política pública para o terceiro setor, está intimamente ligado à palavra generosidade, caridade, filantropia, essas palavras, solidariedade, são palavras muito utilizadas pelo neoliberalismo, ou seja, se a população for solidária, o Estado não precisa ter responsabilidade nenhuma. Então, a ideia do neoliberalismo é privatizar a educação, privatizar a saúde, privatizar a assistência social, transferir tudo para a esfera pública, a esfera privada, o chamado terceiro setor. Então, ideias como essa de converter impostos em ação social são ideias do neoliberalismo, porque a responsabilidade pela ação social, pela assistência social é do Estado, mas o Estado encontrou uma forma de transferir para o terceiro setor e descontar isso em forma de impostos. É o que, por exemplo, Criança Esperança, Teleton e outras iniciativas que você vê muito passando na televisão, são todas iniciativas do neoliberalismo, que transforma, que pega a responsabilidade do Estado e transforma numa mercadoria para conseguir arrecadar fundo e transformar em desconto no imposto de renda, que deveria ir, dinheiro público que deveria ser investido pelo Estado nas políticas públicas, são descontados e o terceiro setor privado acaba desenvolvendo aquilo que deveria ser uma ação do Estado. Então, eu não apoio Criança Esperança, não apoio nenhum tipo de programa parecido ou semelhante, porque esses programas são ideários do neoliberalismo. E, de certo modo, quando você se torna assistente social do terceiro setor, indiretamente você está apoiando o terceiro setor, o neoliberalismo. Indiretamente você está apoiando o crescimento do neoliberalismo. Então, já falei sobre o neoliberalismo nas políticas públicas. A globalização, retomando aqui, está intimamente ligada com o neoliberalismo, porque presume-se que o crescimento da globalização a nível mundial gera mais apoio à acumulação do capital. Quem já está rico vai ficar mais rico ainda, e quem já está pobre vai ficar mais pobre ainda, ou no mínimo ficar do mesmo jeito que está. Não pode mudar de vida, não pode mudar de classe social, não pode crescer. Porque se esse aqui, que é pobre, mudar de classe social e conseguir construir algum bem, conseguir adquirir alguma posição financeira, vai então se tornar concorrente desse outro que está aqui em cima. Então esse outro não quer que ele suba, o Estado atrelado ao neoliberalismo também não quer. Então quanto mais explorado, vulnerabilizado ele estiver, mais massa de manobra ele é
mais interessante é para o capital. Então, distribuir renda não é interessante. E o último ponto do neoliberalismo que você precisa entender e que cai muito nas provas de concurso é a ligação direta que existe entre o neoliberalismo, hoje em dia já existe isso, inclusive esse novo modelo do ensino médio, aí, o novo ensino médio, é uma perspectiva aí do neoliberalismo. Porque a educação deve ter como objetivo, a educação que não seja neoliberal, deve ter como objetivo formar sujeitos críticos, pensantes, autônomos, políticos, capazes de decidirem o que quer para a própria vida. Se quer ser hippie, se quer ser cientista, se quer ser servidor público, se quer ser pesquisador. E a educação, de acordo com o neoliberalismo, é como uma fábrica de autômatas, que já prepara o indivíduo para o mercado de trabalho. Você vai ser empregado, seu futuro é ser empregado. O neoliberalismo é tão forte que ele já está entranhado na cabeça da maioria dos pais. O futuro, do seu futuro, meu filho, é arrumar um bom emprego. E eu já disse em outros vídeos que acredito que o emprego seja o maior instrumento de alienação que exista para a utilização do capitalismo. O emprego é o maior instrumento de escravidão e exploração que o capitalismo utiliza na sociedade contemporânea. E também é do neoliberalismo, já que o neoliberalismo está intimamente atrelado ao capitalismo e à globalização. Então a escola neoliberal é aquela escola que já oferece uma profissão na educação infantil. É aquela escola que já profissionaliza o indivíduo no ensino, na educação básica, no ensino fundamental. E por fim termina de robotizá-lo no ensino médio. Então ele já está preparado para ser empregado de alguém. Ou seja, este homem que tem dinheiro, que é mais rico, que é bem nascido, que é filho de sobrenome poderoso, que já veio com uma herança boa, já tem condição de montar uma empresa para pegar 50 ou 100 otários aqui, colocar como empregado, se manter rico, enquanto que esses outros 100 vão ser pobres. Ele vai ficar rico, vai enriquecer, daqui a 10 anos ele está mais rico ainda, enquanto esses coitados aqui vão transformar a natureza, produzir bens de consumo, matéria-prima, bens de consumo, aparelhos, máquinas, etc. Vão transformar a natureza de todas as formas possíveis, vão continuar tendo mal que pagar a conta no final do mês, mal vão conseguir pagar a conta de luz e de água no final do mês, e esse aqui só vai ficar cada vez mais rico. Isso é neoliberalismo definido em poucas palavras. Isso já nasce lá na escola. Na escola já te ensino, gente, tem que estudar para arrumar emprego. Tem que estudar porque você precisa sustentar algum rico. Você precisa se formar para ser mão de obra barata de algum burguês. De alguém que já nasceu bem, que já mamou na teta da mãe, que já agarrou na barra da saia do pai com a carteira cheia de dinheiro. Ele nunca soube o que foi trabalhar para construir, porque ele já teve tudo. Ele já nasceu estudando numa escola boa, frequentando uma creche boa, uma escola de educação infantil boa. Quando ele se formou no ensino fundamental, você aí que é empregado, que terminou o ensino médio, ele já sabia mais do que você no ensino fundamental, porque a escola dele era boa. Ele já tinha essa herança. Então não espere que quando chegar na hora de você disputar uma vaga de faculdade com ele, você vai ter a mesma oportunidade que ele. Não, você vai ter a mesma oportunidade, mas não vai ter a mesma equidade, porque ele vai saber muito mais do que você. Porque desde o dia que nasceu, ele já nasceu por cima. Já nasceu sabendo mais, tendo mais oportunidade, e ele vai vai fazer de tudo para continuar assim, porque você foi preparado pela escola neoliberal para ser empregado dele. Então você vai ser o capacho dele e você vai trabalhar para ele ficar mais rico, e você vai continuar do mesmo jeito. Entendendo essa dinâmica do neoliberalismo, que presume uma defesa direta do conservadorismo e do tradicionalismo, que é manter tudo como está. Eu conheço alguns estados do Brasil, não vou nomear aqui por uma questão de respeito, mas minha origem é de um deles, que tem por tradição, quem nasceu pobre tem que continuar pobre. E quem nasceu melhorzinho, né, mais riquinho, tem que continuar riquinho. Então, nesse país, nesses estados, nessas regiões, ninguém pode ascender de classe social. É crime ascender de classe social. Nenhum governo que invista na ascensão da classe social das outras pessoas
deve ser vista com os bons olhos. Nenhum modelo de governo, nenhum modelo de política pública que distribua renda, ainda que essa distribuição de renda esteja garantida na Constituição Federal, artigo 6º, como direito social, deve ser vista com bons olhos. Então tem que transformar o assistente social em fiscal da pobreza, para ele fiscalizar os Bolsa Família, os BPC, cortar os BPC. É um direito social, mas tem que ter condicionalidade, tem que ir lá, passar a tesoura e cortar. Porque o assistente social também é um escravo do capital neoliberal, que está hoje nas escolas com o nome de novo ensino fundamental. Entre nessa fábrica de robô, seja robotizado e saia preparado para ser empregado de um burguês que eu já preparei para lhe dar uma vaga de emprego. Em vez de fazer isso, o governo deveria incentivar, por exemplo, na manutenção dos ofícios geracionais que estão se perdendo no Brasil, no incentivo à iniciativa privada, as pessoas abrirem a sua própria empresa para que pare essa repetição histórica de um homem explorar outro homem e ficar rico às custas de outro homem. Acabar com essa ideologia da exploração do capital. Eu tenho dinheiro, quero gerar emprego e todo o Brasil tem que ser grato porque eu gero emprego. Será que você está gerando emprego ou você encontrou uma forma de escravizar o seu próximo e enriquecer às custas dele? Então, é importante entender que esse novo ensino médio nada mais é do que uma fábrica de marionetes para sustentar uma elite, uma classe elitizada que tem aí no Brasil. Essa que bateu panela aí esses dias contra Bolsa Família, que chama todo mundo de vagabundo, que os certos só são eles. Né? Essa mesma gentinha aí é a mesma que não quer que as pessoas ascendam de classe social. Então, tomando escola sem partido, né? Como assim escola sem partido? O que é uma escola sem partido? Uma escola sem partido é uma escola sem pessoas. Só pode ter uma escola sem partido se não tiver pessoas. Quando eu olho para você e você olha para mim, eu sorrio e você não sorri, já tomamos partidos. Então não tem como ter uma escola sem partidos, a menos que não tenha pessoas. A diferença entre ter pessoas e não ter partido é que faz toda a diferença em um país como o nosso, em que a luta de classe se tornou instrumento de corrupção, se tornou instrumento de falta de ética. Eu não sou apolítico e não sou imparcial, porque eu sou assistente social. Eu não sou neutro e nem imparcial, eu escolhi um lado. E o meu lado é o lado das políticas públicas, da distribuição de renda e dos movimentos sociais. Minha profissão exige no código de ética que eu escolha um lado. Esse é o meu lado. Qual é o seu? Você tem um ou não tem? Se você é assistente social, presume-se pelo código de ética, por todo o aporte teórico desta linda, maravilhosa, magnífica, suprema e soberana profissão, que você esteja em consonância com o código de ética, atrelado às políticas públicas, ao Estado máximo, combatendo o neoliberalismo, apoiando e incentivando os movimentos sociais, como MST, CUT, Movimento Sem Teto, Sindicato e outros movimentos, até para corrigir possíveis erros de percurso que existam dentro deles. Presume-se também que você seja contra a globalização e a favor do respeito da soberania estatal de cada país. Cada país é soberano, precisa ter a sua soberania respeitada. Hoje, a globalização não respeita a soberania dos países, porque não é interessante que os países sejam economicamente independentes. Hoje, um dos grandes instrumentos que fazem firmar o neoliberalismo no Brasil e no mundo chama-se Fundo Monetário Internacional. Esse Fundo Monetário Internacional foi criado com a intenção de aplicar e ampliar o neoliberalismo. Mas graças ao crescimento do entendimento acadêmico, nem os próprios componentes desse Fundo Monetário Internacional estão mais concordando entre si. Já houve uma cisão e eles estão discordando entre si. Isso é bom, porque eles estão entendendo que o neoliberalismo, para
incluir pessoas não funciona. Para distribuir rendas não funciona. Só funciona para enriquecer uma minoria. O neoliberalismo incentiva o cartel, o monopólio, a acumulação do capital, o capitalismo, a globalização, e não incentiva a distribuição de renda, não incentiva a iniciativa privada, a diminuição do poder de monopólio, a diminuição do poder de cartel. Então, Juliano, o assistente social deve ter uma autonomia relativa de acordo com o Código de Ética, combatendo o neoliberalismo, botando sempre um posicionamento em justiça, equidade social, independente da empresa. Então, boa sua colocação, ainda que polêmica e ainda que reserva-me o direito de expor opiniões contrárias, e a outros também. É importante que é difícil para o assistente social trabalhar em vários campos de atuação, não só dentro da empresa, dentro da igreja, por exemplo, dentro da igreja, dentro da empresa, em todo lugar que o assistente social vai trabalhar, ele acaba, se ele não tiver um posicionamento firme, teórico, competente e ético, ele acaba transgredindo o seu modo de crer, todos os princípios que defende, tanto do Código de Ética como do projeto ético-político. Por quê? Quando você chega no judiciário, no CPC já está dizendo que quem trabalha no judiciário é para manter a ordem. O assistente social não é para manter a ordem. Nós não somos investigadores de polícia, então não estamos ali para manter a ordem. Quando você vai trabalhar na saúde, você não pode fazer triagem e você não pode fazer diagnóstico, porque você não é médico. Quando você vai trabalhar na educação, você não pode falar sobre teorias educacionais, você não pode fazer intervenção pedagógica, porque você não é professor. Quando você vai trabalhar na empresa privada, você não pode defender a filantropia, a solidariedade, a caridade e o neoliberalismo. Quando você, já falei tudo, quando você vai trabalhar na assistência social, você não pode fiscalizar a pobreza, mas o Estado obriga você a fiscalizar a pobreza. Você não pode transformar o CRAS na casa dos pobres. Não pode transformar o CRAS no Instituto, no FBI dos pobres, que investiga a vida dos pobres para cortar benefícios. Mas, infelizmente, é isso que tem acontecido. Então, é importante que todos os profissionais de serviço social estejam em constante evolução da prática profissional, em constante atualização profissional. Não uso mais a palavra, aquela palavra relacionada à evolução, a reciclagem profissional que se utilizava bem até aí. A atualização profissional, né, para ficar mais claro, é importante que esteja em constante atualização profissional, porque em toda área que ele for trabalhar, ele terá muito para fazer e muito pouca autoridade para utilizar. A autoridade é pequena e a responsabilidade é grande. E ainda assim, você vai ter que estar lá. Então você está entre a cruz e o punhal, a cruz e a espada, com pouco salário, com pouca autoridade, e quanto menos você tem, mais capacidade você terá que ter para utilizar um pouco e desse pouco fazer muito. Então, eu agradeço a participação de todos. Estarei sim em Imperatriz, Maranhão, no curso, né? Gestão de projetos sociais em outubro. Estarei em várias cidades aí no Maranhão. Estarei em São Luís, estarei em Imperatriz, estarei em Pinheiro e depois estarei indo para Belém do Pará. Estarei em Belém, na capital, em Santarém e outras cidades aí que me foge o nome. São tantas cidades. Um beijo no coração de vocês aí, viu, Fábio? Um abraço, nós vamos aprender muito junto aí, viu? Vamos nos divertir aí, vamos chorar e rir ao mesmo tempo. Quem já participou dos cursos sabe que temos momentos de muita alegria, de risada, de felicidade, mas também temos momentos de emoções. Nas últimas temporadas que eu passei nessa região aí, nós choramos muito juntos também, porque essa é uma profissão de risos e choros, uma profissão de altas emoções. Mexe com os nossos instintos, coisas que acontecem no nosso dia a dia, que realmente nos deixam tanto maravilhados quanto revoltados, a depender da situação. Temos os momentos de revolta, que nos revoltamos, batemos o pé e nos estressamos mesmo e vamos à luta. Aqui não tem lugar para gente mole nessa profissão. Se você é molinho, não tem lugar aqui não. Vai procurar outra coisa para fazer. Aqui é para madeira de dar em doido.
E a maior parte dos profissionais dessa área são mulheres. Vocês sempre seguraram e seguraram bem a Sapucaí na hora de quebrar o coco aí. Então vai aqui a minha felicitação a todas as mulheres do Brasil que são assistentes sociais, que seguraram histórias incríveis aí que eu já ouvi contando. Parabéns a vocês. E os homens que estão chegando aí, a Viana disse assim, assistente social não trabalha com filantropia. É verdade, Viana, né? Viana Nero Viana. É verdade, não trabalha. A gente precisa dizer isso para os CRAs que estão distribuindo cesta básica aí no Brasil. Mais de 200 deles. Transformando o CRAs em casa dos pobres. Né? Precisamos dizer isso para eles. Assistente social não trabalha com filantropia. Verdade. Bahia, eu vou estar em Feira de Santana, se Deus quiser, dia 23 e 24, ministrando a aula em Feira de Santana. Estou agendando aqui outras cidades também, aqui próximo, Alagoinhas, se não me engano, Cruz das Almas, Valença. Então tudo em negociação ainda. Eu estou só precisando que o pessoal lá confirme a data e a quantia de alunos. Eu vou para qualquer cidade do Brasil, Recife, falando aí, Recife, um abraço Recife, Lauro de Freitas. Eu só preciso de alguém na cidade para articular e juntar e conseguir um local climatizado e 30 alunos. E aí entrar em contato comigo para fechar o contrato. Um local e 30 alunos. Quem fizer essa articulação ganha 30% de comissão do curso. Fez a articulação, entrou em contato comigo, fez a articulação, você vai encontrar o local e vai colocar os alunos em contato comigo, eu vou colocar eles na plataforma de curso. Juntou 30 pessoas, eu marco a data e vou ministrar o curso. Ministro o curso Gestão de Projetos Sociais, ministro o curso preparatório para concurso, Viana de Recife. Um abraço, Recife. Ministro o curso preparatório para concurso público, ministro Assessoria e Consultoria em Serviço Social, Sócio Jurídico, Serviço Social na Saúde e outros cursos também na área de Pedagogia, Afetividade na Educação Infantil, Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil, alfabetização com material concreto, e estou à disposição de vocês para ir para qualquer lugar do Brasil ministrar o curso. Estou no momento pré-agendado, eu sou agendado com 17 cidades e pré-agendado com 47 cidades em negociação. Um grande abraço a todos vocês aí, fiquem com Deus, até a próxima.